Muito boa noite a todos. Estamos aí iniciando a semana do aniversário de Engatu. Vamos receber grandes convidados, né? Sempre discutindo e debatendo assuntos de interesse nacional, soberania e desenvolvimentismo, tá? É uma honra estar aqui com a gente na semana do aniversário do Engatu. É, um, é uma honra para mim também estar aqui, num grupo tão seleto certo, que são os seguidores, né, das ideias do Ciro e tal, que vamos dizer, para mim é um orgulho, é uma alegria muito grande ver que tem gente, vê assim, né, não vê, mas está reunido, na verdade, com um grupo de pessoas que tem esses mesmos ideais, seguem as ideias parecidas. É bom que venha gente também que não conheça tanto para a gente poder conversar, né? Porque, no fundo, a gente se diferencia um pouco por defender uma estratégia, né, nacional de desenvolvimento de forma muito intensa, né? É, de forma muito incisiva e dizendo que isso é central, né, para o país. E as pessoas, com o tempo, elas foram, assim, os nossos apoiadores, né, foram também comprando essa ideia, entendendo que isso é fundamental. E cada vez que eu entro no Twitter, tal, etc., né, que eu nem estou mais tão na briga assim, mas quando eu entro e vejo tal pessoas defendendo o nosso ponto de vista, eu fico muito feliz, né, de ver que a gente conseguiu é, é, mostrar para as pessoas que isso realmente é importante, a gente tem apoiadores, tem gente que traz ideias novas para nós, né, que está junto com a gente nessa batalha, é muito legal. É isso aí. Então, para mim é um prazerzão poder estar conversando com vocês aqui também. Maravilha, professor. Então vamos iniciar aí a conversa, né? Eu queria primeiro, assim, professor, a gente está falando de novo desenvolvimentismo, né? Então, assim, conceitualmente, primeiro a gente colocar quais são as diferenças, né, do desenvolvimentismo, aí depois fala das correntes, né, do liberalismo e do neoliberalismo, né? Então, assim, as diferenças macros, né, de rumo para o país e para o país periférico como o Brasil. Tá. Bom, primeira coisa, falando dessa última frase que você falou, um país periférico como o Brasil, né? O fato da gente estar num país realmente periférico é fundamental a gente ter e desenvolver ideias e teorias que expliquem bem, que se adequem, né, e consigam explicar a nossa realidade, né? Então, a primeira coisa é importante dizer que é fundamental ter uma teoria com essas características. Segunda coisa é que as teorias, muitas vezes as tradicionais, liberal, neoliberal, etc., elas explicam pouco a realidade, né, certo? E defendem políticas que a gente já sabe que, no fundo, não levam ao desenvolvimento de um país, de uma nação, mas levam a melhorias de um grupo muito restrito, né, certo? Daquele grupo que, de certa forma, está se beneficiando dos mecanismos de livre mercado, livre entre aspas, né, tá certo? No fundo, são os grupos que estão se beneficiando dos oligopólios que são formados a partir das ideias de que existe livre mercado, né? Porque essas ideias, na verdade, elas propiciam a formação de grandes conglomerados econômicos, né? Estou falando especificamente das ideias mais liberais, certo? Enfim, tem poucos grupos que vão acabar se beneficiando disso, e a maior parte das pessoas fica fora, né? Você tem fica fora do processo de crescimento ou dos benefícios do processo de crescimento, né? E o desenvolvimentismo, por sua vez, ele é uma teoria importante que nasceu, ela foi sendo desenvolvida durante o século XX, né, fundamentalmente por economistas uma boa parte deles economistas de origem latino-americana, né, como era o caso do Prebisch, né, do próprio Sunk, né, que eram os economistas na época que
né, puxaram muito isso, e depois outros brasileiros vieram nessa mesma, quer dizer, se criou assim uma escola, né, que a gente chama estruturalista latino-americana, que está ligada ao desenvolvimentismo, e que foi muito importante, né, para defender e sustentar, digamos, do ponto de vista teórico, todas as mudanças que foram feitas no Brasil a partir do Getúlio Vargas, né, que foi quando o nosso país começou a se industrializar mais fortemente. O novo desenvolvimentismo, por sua vez, a gente entende que um avanço, né, em relação ao desenvolvimentismo. Ele traz toda a relevância, toda a importância, né, da estrutura produtiva, quer dizer, de você ter uma indústria forte no país e ter outros setores modernos junto com a indústria, o processo de desenvolvimento. Né? Fala dessa diferença entre os países periféricos e países centrais, quais eram as grandes diferenças, né? Mas a gente avança, eu acho, porque a gente está, na verdade, falando agora, quando fala de novo desenvolvimentismo, de economias que são abertas, né? Que elas negociam com outros países, certo? E que elas podem, de certa forma, né? Ao se elas serem mais abertas, elas podem crescer também nesse cenário, né? Então, por isso que a gente dá muita importância ao comércio exterior, né? Quer dizer, como deve ser o comércio exterior, né? Da teoria novo desenvolvimentista. A China, por exemplo, né? Ela é uma economia, né? Que cresceu após a globalização, quer dizer, eles ganharam com a globalização, né? A gente deveria ter ganho com a globalização também. A gente ganhou um tempo com o comércio exterior, nos anos 70, começo dos anos 80, depois parou. E, enfim, então isso é uma coisa, um ponto muito importante para nós, essa questão de a gente desenvolver uma teoria num cenário que você tem uma economia aberta, desigual, né, que os países têm acesso desigual ao comércio externo, as condições de financiamento, todas as desigualdades que têm de acesso a fatores, a tecnologia, capacitação, etc., de mão de obra, tudo mais. E a gente defende que as políticas macroeconômicas são muito importantes, né, para poder, para a gente ter uma estratégia de desenvolvimento. Por isso a gente dá uma ênfase muito forte na questão da necessidade de ter uma taxa de câmbio competitiva, ter uma taxa de juros baixa, ter uma estrutura fiscal adequada para a produção, né? E também acha a política industrial importante, né? Mas sem equilíbrio macroeconômico não adianta a gente fazer política industrial, né? Tudo isso complementado por políticas sociais que aceleram a distribuição da renda, né? Tá certo? Quer dizer, quanto mais gasto social a gente faz, mais a gente está acelerando o processo de distribuição da renda também. Isso para dar uma primeira visão geral, né? Acho que eu falei demais já, você fez uma pergunta que é ampla, mas desculpa aí, eu falei Não, bastante professor, tempo. tranquilo. Só para aproveitar que já chegou bastante gente na sala, pessoal, quem puder aí compartilhar a sala para chegar e mais pessoas para ouvir aqui o professor Nelson Marconi, né? Que a gente está aqui fazendo o aniversário de um ano do Negatu, tá? Então a gente vai receber vários convidados, você deve ter visto aí a nossa programação. O professor Nelson Marconi é a segunda vez que está vindo aqui. Amanhã a gente vai receber o Aldo Isso. Rebelo, na quarta, Madalene Lasco, e na quinta, o professor Mangabeira Unger, tá? Então, assim, pessoal, quem puder compartilhar a sala e seguir o perfil Negatu, estamos aqui. Professor, falando um pouco de desenvolvimentismo agora no Brasil, a gente recebeu um economista chamado Tiago Machado, que eu acho que é do núcleo do PDT, inclusive. E ele falou das três correntes desenvolvimentistas. Tem uma linha lá que ele faz parte, tem a do Beluso e tem a do Bressa Pereira, que o senhor faz parte. Quais seriam as principais diferenças dessas correntes, né? E por que tem essas diferenças, né? Que assim, um leigo acha que o desenvolvimentismo é uma coisa só, né? Então, realmente, quando você fala de momentismo, você tem toda a razão, né? Dá a ideia de que é uma coisa única e não tem distinção. Tem um guarda-chuva grande, né? Que é essa ideia de que é fundamental para o país se desenvolver, você ter
estratégia associada entre Estado e mercado, e que você precisa desenvolver os setores produtivos que vão gerar mais tecnologia, mais emprego, né, vão gerar mais renda para o país. Isso é geral para todas as teorias desenvolvimentistas, e elas entendem que o setor privado não vai desempenhar esse papel sozinho, que você precisa também do setor público atuando junto. Isso é o guarda-chuva geral, né? Agora, algumas escolas vão dar uma ênfase maior em determinados pontos, né? A teoria tradicional desenvolvimentista, como eu te falei, eles viam a economia como uma economia fechada, não se preocupavam tanto com o comércio exterior, porque na época, inclusive, que a teoria desenvolveu, você não tinha uma importância tão grande mesmo do comércio, certo? Bom, depois, né, tá certo, existe uma, vamos dizer, aí tem uma diferença entre a escola de desenvolvimento, né, que eu diria da Unicamp, ou que a gente chama de social desenvolvimentismo, né, e o novo desenvolvimentismo, que é a gente, a escola liderada pelo Bresser, e que eu faço parte, né, e que a grande diferença aí, por incrível que pareça, continua sendo a relevância que se dá ao papel do comércio exterior no processo de desenvolvimento, né? A escola que você chamou do Beluso, mas que são os social-desenvolvimentistas, tal, mais do que o Beluso, até o pessoal, o grupo da Unicamp, e eles têm uma preocupação maior com o mercado interno, que é importante, tá certo? Mas eles deixam com isso de olhar para o mercado externo, né? E assim, todas as influências que eles podem ter na nossa economia. Deixam não, mas eles não dão uma importância tão grande, né? Eles têm na cabeça deles a estratégia de desenvolvimento pode ser uma estratégia orientada para o mercado interno. A gente entende que sim, o mercado interno é muito importante, mas se você não tomar cuidado, por exemplo, com a taxa de câmbio, o que pode acontecer é que a moeda, ao se valorizar demais, ela entrega essa valorização, implica quase que numa entrega do seu mercado interno para as importações, para os produtores de outros países. E isso não vai levar a desenvolvimento, né? Assim como você também tem que exportar e colocar produtos nos outros países, né, vender lá fora para ampliar o seu mercado, né? Então essa é uma diferença fundamental do novo desenvolvimentismo, porque a gente poderia chamar de social desenvolvimentismo, né? A outra questão importante é que a gente tem uma ênfase na questão fiscal e que é importante o governo se defender ou estar bem equilibrado, até para ele ter mais força para poder, né, para poder, digamos, combater ataques especulativos, né, tá certo? Quer dizer, ter uma força maior, inclusive, para poder ser soberano em relação ao mercado financeiro, tudo mais. E a gente entende que é importante você preservar o investimento público, né, dentro da questão fiscal, né, preservar o investimento público e ter um controle maior sobre o gasto corrente, ser muito equilibrado, tá certo? Justamente para deixar o governo numa posição satisfatória na hora de precisar negociar com os seus credores, né? E, né, a taxa de juros ela tem um papel importante em qualquer uma das duas correntes teóricas, né? Tá certo? A gente entende que tanto o social-desenvolvimentismo como o novo desenvolvimentismo entende que você tem a taxa de juros é uma variável muito importante, que ela tem que estar num nível baixo, que possibilite o investimento, né? E com isso você abra mais espaço para o Estado investir, inclusive. Então, você ter uma taxa de juros alta realmente é um inimigo, né, tá certo, do processo de desenvolvimento em qualquer país. Aqui, mais ainda, a gente tem uma taxa de juros tão alta como é hoje. Eu diria que tem semelhanças e tem diferenças aí entre as duas teorias, tá? Mas eu tentei pautar aí as diferenças para vocês. Perfeito, professor. Gabriel Radamés aqui também apresentando, é coordenador também do Negatu, e a Júlia Ótimo. também, que está conosco aqui. Quando quiser fazer pergunta, levantar a mão. Professor, o que seria hoje os principais pensadores e influência do novo desenvolvimentismo? Tem alguma influência externa? Tem o que é o keynesianismo, etc. O Celso Furtado, como é que é isso? Para poder, tem que ter uma base, tem que ter um fundamento teórico, né, para poder criar
a proposta, né? Veja bem, a base teórica, né, tá certo, que vem lá de trás, começa realmente no Keynes, né, tá certo, no keynesianismo, que é assim, é muito amplo, então tem uma série de escolas, né, que se baseiam muito do que o Keynes defendeu, né? Depois, quando você olha para o Brasil, você aí dentro, vamos dizer, dentro da América Latina, né? Você surge, não diria que é keynesiano, mas misturado, né, com o marxismo, que é a escola estruturalista, né? E aí você começa a ter, como eu falei lá no começo para vocês, o Raul Prebisch, que é um nome muito forte, né? Depois disso, né, você passa, né, tem outros brasileiros que vão ter um papel muito importante, e aí o mais importante deles eu acho que é realmente o Celso Furtado, certo? Que vai também desenvolver toda uma teoria do processo de crescimento para países de baixa renda e o que eles deveriam fazer para se industrializar, né? Depois do Celso Furtado, o grande nome que assim para a gente chegar no novo desenvolvimentismo, aí é o Bresser mesmo, né? Junto com o professor Nakano da GV, ele escreveu livros e escreveu artigos mostrando, né, qual é o problema dos países se endividarem externamente. Eu acho que essa é uma grande diferença também em relação ao social-desenvolvimentismo, que a gente critica muito, que é o crescimento baseado na atração de poupança externa, quer dizer, de recursos externos, principalmente de curto prazo. Isso não gera o crescimento desejado para o país. E aí o Brescia, depois ele escreveu esses textos iniciais com o Yoshiaki Nakano, ele foi começando a desenvolver a teoria. Depois juntamos, eu já estava com ele há mais tempo, depois veio o Oreiro também, ajudou, né, a desenvolver a teoria. O Paulo Gala, uma certa época, ele ajudou bastante também a desenvolver, né, tá certo, a nossa teoria. E aí eu diria que hoje tem um grupo de economistas que trabalham muito com isso, né? Então você tem como eu falei, além dos nomes que eu já citei para você, a gente tem a Carmen Feijó, que é uma economista importante do Rio de Janeiro, Eliane Araújo, que é uma professora do Paraná, do Sul, você tem o Luiz Fernando de Paula, você tem o André Nassif, né? A gente tem em Minas Gerais o Fabrício Mício, quer dizer, a gente tem de certa forma, talvez eu esteja esquecendo alguns nomes, o André Nassif eu já falei, né? Tem um grupo de economistas que são aqueles que defendem mais as ideias do novo desenvolvimentismo. Mas a base vem lá de trás, realmente, vem do Keynes, do Prebisch, do Furtado, né? Até chegar no Bresser, né? Perfeito, professor. Então, pessoal que chegou agora, nós estamos recebendo o professor Nelson Marconi, que é professor da Faculdade Getúlio Vargas, é um grande estudioso do desenvolvimentismo aqui no Brasil, foi o coordenador do Plano Econômico do Ciro Gomes, 2018-2022, e está aqui conosco no aniversário do Negatu. Amanhã vamos receber Aldo Rebelo, quarta Madalena Lasco e quinta Mangabeira Unger, que vai falar um pouco disso também, mas outros assuntos, né? Gabriel, qual a pergunta, amigo? Valeu, Marcelo. Boa noite, professor. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Professor, Boa noite. já que o Marcelo pegou uma puxadinha aí na história, né? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor em relação à importância que teve o ISEB pro desenvolvimentismo, né? Tanto na época do Getúlio, mas como pós-Getúlio também, e as ideias que eram tratadas lá dentro do ISEB na parte de economia. Se saiu ali, daria alguns nomes importantes que deram base aí para o novo desenvolvimentismo. Obrigado aí, professor. Obrigado a você pela pergunta. É boa porque ela faz um gancho com uma coisa que eu queria falar aqui, que eu comecei a falar na pergunta anterior, que é a questão da poupança externa, né? E da onde vem essa origem desse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Então eu vou falar um pouco desse modelo que a gente tem hoje para situar depois o contraponto, que o contraponto é o que vem do ISEP, tá? Só para fazer esse preâmbulo aqui, para vocês entenderem, assim, para eu deixar claro qual é o raciocínio que eu vou fazer aqui, para não falar, não, mas você perguntou do ISEP, vai começar a falar de outra coisa.
Vou chegar no ISEB, tá? Bom, então veja bem, quando a gente estava em meados dos anos 50, tal, o que se falava muito em termos de desenvolvimento no Brasil era de que você precisava ter para você se desenvolver, precisava ter capital, né? Certo? Isso é poupança, isso é uma coisa certa, né? Que a gente precisa ter poupança interna para se desenvolver. Precisa ter um grupo de empresários nacionais forte, né? Para atuar junto com o Estado e junto com o setor privado, né? Tá certo? E logicamente, precisa ter uma estratégia de desenvolvimento clara, né, para conseguir tudo isso. Bom, quando a gente chega aí, essas são umas ideias das muito importantes para o ISEB. No fundo, comecei, falei que ia falar no final, mas já dei um gancho aqui agora. Eram ideias importantes para o ISEB, todas essas, né? Quando a gente chega em final dos anos 50, tal, o Fernando Henrique ele escreve um livro clássico com um economista chileno, Enzo Faleto, dizendo que o país não tem poupança interna suficiente, né, não tem condição de formar essa poupança interna, quer dizer, formar poupança no país. Então, lógico, hoje a gente precisaria atrair poupança externa para se desenvolver. Essa poupança externa significa, não é poupança que a gente faz no exterior, mas é poupança que outros países fizeram. Para a gente atrair essa poupança significa dívida, né, porque você está fazendo empréstimo de outros países para trazer dinheiro para o país, né? E a gente precisaria, então, atrair essa poupança externa e, além de não ter os recursos para isso, a gente não teria uma classe empresarial estruturada, né, aqui localmente para poder tocar esse processo à frente. Então, a gente precisaria fazer uma associação com as multinacionais, né? Então, de certa forma, o que não o ISEB, tá certo, mas assim, o SEBRAP, né, e todo o pessoal que se seguiu, eu não diria só o SEBRAP, né, mas eu diria assim, todo o pessoal que veio na sequência, né, tá certo, do pensamento, digamos, do Fernando Henrique, né, essa escola toda, eles acabaram realmente comprando a ideia de que a gente não teria essa condição de fazer internamente, que precisa de poupança externa para se desenvolver. Bom, isso foi fortalecido, de certa forma, essa ideia, quando o Fernando Henrique virou presidente, certo? O Fernando Henrique chega ao poder, ele implementa essa ideia, ele falou, na verdade, na época, eu lembro, esqueçam que eu escrevi, mas ele não esqueceu nada, muito pelo contrário, ele aplicou tudo que ele escreveu, e o PT, na sequência, continuou aplicando o mesmo modelo, certo? Que é diferente do que o ISEB sempre defendeu. O que o ISEB defendeu foi que a gente teria, assim como fazer poupança interna, formar poupança interna. Uma das formas de você formar poupança interna, agora fazendo parênteses, é exportando, certo? As outras é fazendo algum tipo de poupança compulsória, como, por exemplo, fundo de garantia, etc. Algum tipo de tributação que, né, aumente a poupança interna, né, seja do governo, né, normalmente do governo, para bancar os investimentos. Enfim, você tem que ter alguma fonte de recursos que viabilize esse financiamento do processo de desenvolvimento, né? E, além disso, né, você teria, assim, como fazer uma aliança entre o governo, o capital nacional e buscar um processo de desenvolvimento mais orientado pelos atores locais, né? Tá? Isso é o que pensava o ISEB, que era diferente muito do que pensava o Fernando Henrique na época, tal, seus seguidores, e que, de certa forma, acabou predominando. Essa diferença, então, ela vem desde lá de trás, tá certo? E se você pega assim a sequência, Fernando Henrique, Lula, tal, etc., a matriz, de certa forma, teórica dos intelectuais que se vieram, que de certa forma sustentaram esses dois grandes grupos, né, PSDB e PT, digamos assim, vem do mesmo local, né, tá certo? Vem da onde vem o Haddad, tá certo? Que é da USP, da FEFELESH, né, etc. É ali que está o centro do pensamento vamos dizer, desse grupo, né? Que é diferente do ISEB, é diferente do que pensava o Getúlio Vargas, é diferente de outras escolas que foram sendo desenvolvidas no Brasil,
que infelizmente não tiveram, vamos dizer, do ponto de vista político, eles perderam ali na época, o Brizola perdeu para o Lula, e quando o PT vai para o poder, passa a predominar continua, digamos, a predominar mesmo dentro de uma parte da esquerda essa questão da poupança externa, da ausência de capital interno, tal, tudo mais, né, da necessidade de você precisar captar recursos lá fora e tudo mais. Infelizmente, né, não houve o predomínio político do Brizola, com isso o predomínio político do PT e do PSDB ele se agigantou, né, no país, e essas políticas foram se sendo estendidas até hoje, tá? E vocês verem, essa diferença vem lá de trás do ISEB, vem lá de trás daquela discussão, né, que começa, essa discussão que começou, né, lá na década de 50, ela se estende até hoje. E a gente ter uma estratégia de crescimento baseada na necessidade de ter poupança externa é muito ruim, porque quando você exporta, você tem uma estratégia de desenvolvimento baseada na exportação, o que você tem é poupança interna, é isso que está sendo formado. Né? Quando você está falando de poupança externa, você está falando que você está se endividando frente a outros países, né? Tá certo? E você está, para você atrair o que se chama de poupança externa, você está atraindo poupança que outros países fizeram, significa dívida. Você lá na frente vai ter problema, a gente sabe qual é o problema de você ter uma dívida externa grande. Tá? Então, a resposta foi longa, desculpe de novo, mas é para justamente mostrar essa diferença do ISEB em relação aos outros grupos, né, que se seguiram, Fernando Henrique e tal, etc., é a diferença que, de certa forma, foi assim, digamos, seguiu o que a gente chama de varguismo, brizolismo, do outro lado o PT, o PSDB, e é uma diferença que existe dentro da chamada esquerda, digamos, até hoje, né? Se é que dá para a gente chamar a política econômica atual de esquerda. Mas, enfim, e essa política está sendo implementada até hoje. É isso, tá? Não sei se eu me fiz claro aí, Sim, a resposta professor. meio longa, mas eu tentei mostrar uma história. Obrigado, professor. Obrigado a você, Gabriel. Ju, qual a pergunta, Ju? Oi, gente, boa noite, professor, tudo bem? Prazer tê-lo aqui Boa noite, conosco. tudo bem? Tudo ótimo. Professor, eu queria fazer uma pergunta, porque teve um pessoal aqui que pediu para falar sobre isso, né? Dada essa recente queda acentuada aí nas bolsas de valores do Japão, que arrastou a Coreia do Sul para baixo, né? Que foi impulsionada por alguns fatores de desaceleração econômica na China, até então é isso que eu li, entendi, essa política monetária dos Estados Unidos, essa informação do desemprego, a questão do preço do petróleo, a questão do minério também, né? E o novo desenvolvimentismo, que é uma abordagem teórica e prática que defende o papel ativo do Estado na promoção do desenvolvimento econômico, né? E até defende um pouco, né, da necessidade de algumas intervenções estratégicas para mitigar os riscos e aproveitar algumas oportunidades. Eu queria pegar esse caso, não necessariamente precisa ser acerca desse caso, mas como é um caso que eu acho interessante, né? O Brasil como importante player nesse cenário global, que exporta uma variedade de commodities para países, né, asiáticos, e são fundamentais essa exportação, até mesmo porque, pelo que a gente produz, nesse cenário de volatilidade, por exemplo, causado por essas quedas, especialmente no Japão, e considerando o papel do Brasil como fornecedor, né, no mercado, como que o senhor avalia o impacto potencial dessas flutuações na economia, se isso seria algo a curto prazo, se isso pode impactar o Brasil enquanto alguém que exporta minério e que a China tem uma demanda menor, ao que parece, essa questão do petróleo, e como que o Estado deve se posicionar e traçar um plano econômico, né, que leve em consideração o desenvolvimento a longo prazo e que não dependa somente dessas commodities, porque diante desse cenário, por exemplo, do Japão, a gente se preocupa, né? O que isso pode influenciar e repercutir? Não só esse cenário do Japão, né? É toda uma cadeia de negócios e consumo, essa questão do minério de ferro, do petróleo. Como que o Brasil deve se preparar para essa questão? De ser um país que tem uma limitação daquilo que produz e exporta de valor, e como o mercado acaba atuando nisso. O Brasil consegue ser forte, se desenvolver? Qual que seria o papel, né, de um economista, de alguém,
para traçar um plano mais sólido para o Brasil não ser tão afetado por essas questões? Tá. Boa questão também, João. Então, a primeira coisa aqui que eu responderia é que o Brasil, qualquer país, né, ele não pode estar tão suscetível a essas oscilações muito grandes que ocorrem em preços de commodities, mercado financeiro, fluxo de capitais, etc. Né? Quer dizer, se você quiser realmente se desenvolver, você tem que ter uma estabilidade maior em termos de fluxo de recursos, preço dos produtos que você exporta, acesso ao mercado, acesso a financiamento, né? Taxa de juros, taxa de câmbio, tudo isso atrapalha muito. Né? A volatilidade desses fatores atrapalha muito o processo de crescimento. Tá? Então, realmente, a volatilidade, essa volatilidade, quer dizer, essa variação muito grande, né, dos mercados, ela atrapalha bastante. Para o Brasil se proteger disso, né, algumas políticas teriam que ser defendidas, né, e implementadas ao longo do tempo. Tá? A primeira coisa que eu diria é que a gente tem que ser menos dependente de commodities, né? Por exemplo, a China, como você falou agora, ela vai crescer menos, tal, etc. Né? Se a gente tiver primeiro uma exportação muito dependente da China, ainda por cima muito dependente de commodities, aí a gente realmente vai ficar numa situação muito ruim, né? Agora, para resolver isso, né, a gente tem que primeiro ter uma dependência menor da China no comércio internacional. Você tem que diluir isso, certo? Se a China crescer menos e a gente estiver muito dependente deles, a gente vai crescer menos gente. Menos também. Menos gente não, menos também. Então você tem que diluir isso. Né? Segunda coisa, né, a gente precisa depender menos das exportações de commodities. Tem que também ter uma pauta exportadora mais diversificada, e principalmente orientada para produtos manufaturados, que os preços são mais estáveis, têm maior valor agregado. Então, tudo isso pode ajudar mais o país a crescer. Né? Terceira coisa que é importante é a gente não ter um mercado financeiro tão volátil. Né? Quer dizer, a gente viu semana passada, por exemplo, né, você está falando hoje dessa questão que teve, que a gente não sabe muito bem, apareceu de um dia para o outro, apareceu que os Estados Unidos vai estar em crise. Quer dizer, por que hoje descobriram isso? Não descobriram isso na sexta-feira, na quinta ou quarta-feira que vem? Né? Descobriram hoje isso. Né? Quer dizer, tem muita, vamos dizer, muito discurso no mercado financeiro para provocar esses movimentos, né? Certo? Mas, no fundo, o mercado financeiro ele tem uma, uma atuação muito orquestrada, eles são muito organizados entre si. Né? Você vê semana passada os juros ficaram estáveis, no dia seguinte, primeiro estavam falando, olha, os juros não pode cair, porque senão o câmbio vai disparar. Os juros ficavam estáveis, os bancos já entraram mostrando, né, que os juros tinham que se os juros desculpe, os bancos já entraram mostrando que a estabilidade dos juros já foi o suficiente para o câmbio subir. Imagina se os juros tivessem caído. Né? Então, e não tinha nenhum grande evento que explicasse, né, essa movimentação do câmbio, de alta tudo mais. Então, é uma coisa assim, realmente, é um poder muito forte do mercado financeiro. E quanto mais você está dependente dele, quanto mais você tem uma situação na qual o país tem um fluxo de capitais muito volátil, tem uma entrada e saída de capitais muito fácil e muito ligados a movimentos de curto prazo, não financiamento de investimento de longo prazo, mas movimentos especulativos, quer dizer, pior para o país, certo? Isso realmente é muito ruim. Eu estou cada vez mais convencido que em algum momento vai ter que ter algum controle desse fluxo de capitais, certo? Porque ele não ajuda em nada o país, esse capital especulativo de curto prazo, não leva a lugar nenhum, tá certo? E a gente tem um movimento muito grande, por exemplo, você tem um mercado financeiro que é um dos maiores do mundo. Né? O mercado financeiro, não, desculpe, o mercado não financeiro, desculpe, me confundi, o mercado de câmbio futuro é um dos maiores do mundo, certo? Quer dizer, por quê?
é puramente especulativo. Vamos dizer que a gente tem tanto movimento de exportação e importação que justifica o mercado de câmbio desse. Não tem. Né? Então, essas condições são muito importantes, tá certo? Para a gente ter uma estabilidade. Né? Lógico que a questão fiscal ajuda, o governo tem mais força, tem um equilíbrio melhor do ponto de vista fiscal, para inclusive barganhar isso, né? Tá certo? Não ficar refém do sistema financeiro, preservar o investimento público, tudo isso é importante, ter uma política industrial adequada, né? Mas assim, a gente precisa ter para que, quer dizer, e essas todas são condições importantes para que a gente consiga ter uma exportação mais diversificada, mais fundamentada em manufaturados, né? Para isso, a gente precisa ter um mercado financeiro menos volátil, precisa ter política de câmbio adequada, política de juros adequada, estrutura tributária adequada, né? E aí a gente vai ser menos volátil, menos suscetível, digamos, a isso que acontece no mercado internacional, tá? Então tem uma combinação de coisas que precisam acontecer, mas realmente a gente tem que depender menos das commodities e menos do mercado financeiro. E o que a gente está fazendo hoje é o contrário, a gente depende cada vez mais de commodities e tem um mercado financeiro cada vez mais volátil e piorando a nossa situação frente ao mundo. É isso. Obrigada. Professor, pegando esse gancho aí que o senhor falou do mercado financeiro, a fundamentação teórica do novo desenvolvimentismo, ele parte, né, de uma formação de uma burguesia industrial nacional. E o que a gente tem hoje Isso. é uma elite rentista, né? Então, assim, o senhor aí, digamos que assumisse um Ministério da Fazenda e está ali com o seu objetivo mudar esse modelo econômico, né, de neoliberalismo de 37 anos com crescimentos medíocres, e vamos agora adotar um novo desenvolvimentismo. Como, na prática, professor, os caminhos de vai ter esse confronto, né? Porque você tem uma mudança de elite. Então, você já teve, né? Quer dizer, isso que você tem toda a razão, Marcelo. Quer dizer, já ocorreu uma mudança de elite aí, porque dados 30 anos, né, no mínimo, tá certo, de financiarização, de predomínio dessa política de juros altos, tal, né? Muitos empresários que eram industriais, eles deixaram de ser industriais para serem financistas, digamos assim, né? Tá certo, ou rentistas, né? E mesmo as empresas industriais, elas têm uma preocupação muito grande hoje que se a taxa de juros está alta, ao invés de produzir, eu vou deixar o dinheiro no mercado financeiro, tá certo? E outros empresários, por sua vez, com o câmbio valorizado, eles viraram importadores, certo? Importadores significa ficou mais barato para eles importar do que produzir aqui, né? Então, eles, quando tem quando a taxa de câmbio vai para o lugar certo, muitas vezes os próprios industriais chiam, porque eles já se adaptaram a uma situação na qual eles importam muitos insumos e muitos produtos finais. Né? Tudo isso muda completamente a cara da elite, como você mesmo falou. Quer dizer, como é que a gente transforma isso? Como é que a gente volta a ter uma elite industrial? Né? Tá certo? A gente tem que, de certa forma, ter aí no caso, né, uma união entre os empresários que realmente permaneceram, que continuam produzindo, existem, tá? Eu conheço vários, né? Continuam sendo empresários do setor produtivo, acreditam que isso é fundamental e junto com eles a gente vai ter que buscar uma nova elite que vá produzir outros produtos, tá certo? Quer dizer, por exemplo, você pega empresários que estão entrando na área de energia, certo? Empresários que estão entrando na área de eletrônica, que vão entrar na área necessária de biotecnologia, certo? Outros que estão na área de serviços e que esses serviços são complementares à indústria, quer dizer, os políticos eles vão ter que procurar fazer essa articulação com uma classe nova de empresários que está surgindo, tá certo? Porque, de certa forma, e com quem sobreviveu dentro da indústria e tem ainda a expectativa ou está jogando a favor da indústria, certo? Mas você tem que selecionar isso muito bem, formar essa elite e
ter uma capacidade de articulação para juntar ela para defender um projeto de desenvolvimento industrial, certo? Porque, do contrário, né, o que vai acontecer é que a outra parte, digamos, da elite que você falou, a rentista, ela tem um poder muito forte, né? Ela vai estar sempre muito organizada, né? Então, cabe aos políticos e ao governo que esteja interessado numa estratégia dessa articular as pessoas que estão dentro vamos dizer, desse mesmo interesse de defesa do desenvolvimento do país, né? E também, aos poucos, chamar empresários que estejam em áreas novas, essas áreas novas que vão ajudar o país a se desenvolver mais, né? Perfeito, professor Ju. Uma pergunta? Opa, mais uma pergunta aí, professor. Levando em consideração que o Brasil, ele tem, me parece ter, né, um grupo financeiro concentrado no que diz respeito aos bancos, a oferta aqui dentro até do país, e o novo desenvolvimentismo ele destaca justamente a necessidade de uma política macroeconômica mais ativa, incluindo uma regulação eficiente dos setores não competitivos, e a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma existência de milhares de bancos que promovem uma maior competitividade e diversidade de opções de créditos, né? O que ajuda até no crédito para as empresas, imagino eu lá. Como que é essa questão? O senhor acha que esse número de bancos pequenos que dominam aqui internamente o nosso país, eles mais auxiliam ou prejudicam? Porque o Brasil ele tem pouca diversidade e me parece que quase um monopólio bancário que acontece aqui. Veja bem, a concentração em qualquer mercado. Não, vou falar de outra forma. A concentração no mercado financeiro é uma coisa muito negativa, né? A gente vê que são poucos bancos que acabam dominando esse mercado e que, de certa forma, eles acabam definindo a tendência, né, dos juros e vamos dizer, do comportamento, né, do crédito e dos próximos, própria taxa de juros ao longo do tempo, né? Assim, então, diminuir essa concentração bancária é fundamental, ainda que eu acredite que, mesmo que a gente diminua a concentração bancária, né, os bancos vão continuar atuando numa forma de cartel, a não ser que tenham os bancos muito menores, tá certo? E que estejam dispostos a atuar de uma forma distinta, certo? Fornecendo crédito mais barato, etc., tudo mais, né? Eu até agora não vi isso, certo? Mas o governo teria que, pelo menos, criar condições para aumentar a competitividade no sistema bancário. Uma das formas, né, é diminuindo, diminuindo as restrições para que as instituições financeiras façam operações bancárias, certo? Então você coloca um monte de restrição hoje de capital mínimo, tá certo? Condições, pré-condições para que pequenas, né, organizações financeiras, instituições financeiras consigam operar, certo? Se a gente consegue diminuir essas restrições e ter um maior número de instituições financeiras operando aqui, isso pode ajudar, certo? Mas ainda assim, né, precisa ter um banco central que regule fortemente a atividade, tá certo? Que pense vamos dizer, combater esse cartel no mercado financeiro e tome medidas nesse sentido. Até agora não me parece que o Banco Central tem sido muito eficiente, muito eficaz ou muito interessado em reduzir essa concentração bancária, tá? Ele fala uma coisa, fala aqui, fala ali e tal, mas não faz uma grande atuação nesse sentido. E era fundamental ele entrar aí, né? Eu acho que o fato de você abrir para o mercado externo, por exemplo, pode ser, tudo bem, você pode trazer bancos de outros países, mas isso não resolve muito. Eles podem se cartelizar também. Então, é uma combinação de maior competição, quer dizer, que vai ser possível quando se diminuírem barreiras à atuação de instituições financeiras menores e regulação do Banco Central nesse mercado, com certeza. Perfeito, professor, obrigada. Eu fico muito sem entender, né? Eu, como uma pessoa leiga, eu fico sem entender como que o Brasil me parece algo
tão gritantemente desproporcional no quesito do consumidor, do produtor, dos juros que a gente paga. Eu fico sem entender por que os juros de cartão de crédito são infinitamente maiores do que de outros países, se isso tem a ver com essa relação desse cartel de banco, se é que a gente pode chamar dessa forma. Isso me intriga um pouco, isso atrapalha até no consumo, né, na qualidade de vida do próprio cidadão. Eu fico me questionando se o aumento da concorrência, se trazer novos bancos para cá mudaria, mas pelo que me parece, não, né? Porque teria que flexibilizar e criar novas regras também nesse sentido. Não, sim, quer dizer, você tem uma combinação aí de concentração, certo? Com um histórico de taxa de juros altas. Tudo isso explica essa normalidade, anormalidade, eu quero dizer, tá certo, no Brasil. Então, ajuda você quebrar e diminuir os juros e quebrar o cartel ajuda, né? Tá certo? Mas para que isso realmente se operacionalize, é fundamental é, é fundamental que as regras também mudem, possibilitem entrar outros atores no mercado financeiro e regras que realmente atuem com os cartéis. Então, nesse sentido, as regras são muito importantes. Se é que eu entendi bem a sua pergunta, eu entendi que era isso, seu comentário. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigada. Professor, Obrigado a você. eu vou fazer aqui um raciocínio, né, do que seria um governo, né, desenvolvimentista, né, adotando a política macroeconômica e, e recebe, né, vamos dizer, 37 anos de governos neoliberais, né? Então, qual que seria o choque na política fiscal, na política tributária, na política, vamos chamar assim, monetária, né? Qual que seriam os principais mudanças, né, do que hoje tem uma política de Haddad aí, enfim, totalmente neoliberal, né? E uma coisa que eu acho importante, que eu fiquei curioso também na questão do desenvolvimentismo, é que, enquanto os neoliberais falam muito de responsabilidade fiscal, os desenvolvimentistas falam de responsabilidade cambial, né? Então, assim, queria que Sim. eu dissesse assim, ó, são essas principais mudanças para adequação para um governo desenvolvimentista na questão fiscal, tributária e monetária e a questão da responsabilidade cambial. Tá. Bom, a gente tem responsabilidade fiscal e cambial, as duas coisas, né? Mas a maior parte dos governos que tem aqui tem uma irresponsabilidade cambial e fiscal do mesmo jeito, né? As duas coisas. Bom, mas vamos lá. Então, assim, mudanças, né, que precisariam ocorrer. Primeiro, você tem que ter uma política cambial, certo? Precisa ter claro que a taxa de câmbio precisa ser administrada com cuidado, ela precisa ser deixada num patamar mais ou menos estável, certo? Para beneficiar os portadores, para dar um horizonte de investimento, tudo mais, tá? Para isso, tá? Você precisa ter uma política de juros também, tá certo? Mais baixos, tá certo? Que não subam tanto, subam quando precisar, mas voltem logo no patamar adequado, né? Uma taxa de juros que seja parecida com os padrões internacionais, tá certo? Não pode ser tão alta como é no Brasil. Então, é uma mudança importante do ponto de vista monetário, do ponto de vista cambial, né? A outra coisa, né? Você falou do ponto de vista tributário, eu vou voltar para essa questão monetária depois, tá? Tá, vou falar de uma vez dela, acho que é melhor. Do ponto de vista monetário, né, para você conseguir isso, você precisa ter tanto uma situação fiscal redonda, como você precisa ter um banco central que diga, olha, a taxa de juros básica é essa aqui, certo? Né? Ela vai combater a inflação, mas não é só ela que vai ser utilizada para combater a inflação, certo? E nós vamos mudar também essa dinâmica vamos dizer, de financiamento, né? Quase que diário da dívida, tá certo? Né? No mercado interbancário. Quer dizer, você vai poder, na verdade, ao invés de usar títulos públicos, etc., né, fazer operações nesse mercado quando precisar de empréstimo, mas que não estejam lastreadas em títulos públicos, não sei se vocês me entendem o que eu estou querendo dizer, e que implique necessariamente em o governo estar o tempo inteiro comprando e vendendo títulos nesse mercado. Isso ajuda o governo a ter uma taxa de juros
mais baixa, também é uma atuação mais autônoma em relação ao mercado. Tá? Mas é a questão das operações compromissadas que a gente fala muito. Né? Bom, a outra coisa que é importante, né, é a gente ter uma política tributária, como você falou, né, tá fazer uma reforma tributária ampla. Quer dizer, a gente precisa, se quiser equacionar a questão fiscal, precisa reduzir incentivos e precisa cobrar imposto de quem tem que pagar, certo? A reforma tributária que foi feita, na verdade, é uma reorganização do sistema de pagamentos, de cobrança de impostos sobre consumo, produção, mas não é uma reforma tributária mesmo, que a reforma tributária mesmo teria que ter a renda junto e teria que cobrar dos mais ricos, né? Cobrar mais dos mais ricos. E hoje a gente não teve nenhuma mudança em termos de tributação diferente sobre a renda, patrimônio, coisa que a gente já sabe, né? Do ponto de vista fiscal, uma coisa que o que seria importante é a gente ter o investimento preservado, investimento público, certo? E aí, com essa mudança toda, né, redução de incentivos fiscais, né, de desoneração, de subsídios em geral, né, melhoria, aumento da arrecadação via tributação dos mais ricos, né, e uma racionalização, logicamente, das despesas, né, a gente teria uma situação fiscal melhor do ponto de vista de receita, despesa, né, do ponto de vista da despesa corrente, e teria que preservar o investimento. Né? Eu diria Professor, só um detalhe: que o que seria investimento Fala. na visão do desenvolvimentista? Estaria ciência e tecnologia, infraestrutura, educação Sim, fora do sim, sim, teto? sim. Veja, não, investimento é tudo aquilo que vai ampliar a capacidade produtiva, certo? Então, ou né, de alguma forma do país. Então, o investimento em, em ciência e tecnologia, né, é investimento, sim, porque vai melhorar as condições de produção. Investimento em infraestrutura, sim. Investimento em educação. Se você está falando em ampliação da rede escolar, tá certo? Né, modernização, tudo isso, capacitação, tá certo, né? Tudo isso é investimento na formação, isso é investimento, tá? Que é diferente do gasto corrente. O gasto corrente é o dia a dia das despesas da educação. Em saúde é a mesma coisa. Quando a gente fala em investimento, a gente pode falar em investimento em infraestrutura logística, né? Tá certo? Que é energia, transportes, como você falou muitas vezes, inovação, ciência, tecnologia, e tem o investimento em infraestrutura social, que é habitação, educação, saúde, transporte é uma coisa que mistura um pouco os dois, né, social e infraestrutura logística, enfim. Então você tem, mas é toda a infraestrutura logística social que dá suporte para o crescimento de um país. Tá? É isso que eu chamo de investimento. Agora, só para completar aqui, eu queria dizer o seguinte, que o Haddad, ele fez, assim, eles podem criticar, falar do Bolsonaro, falar do Congresso, falar disso, daquilo, mas ele fez duas grandes bobagens, né, no começo da gestão dele, bobagens não, digamos, erros de política econômica, que acabam sacrificando o resto da gestão dele. Uma foi manter o investimento público, né, na regra do arcabouço fiscal, ele deveria estar fora, certo? Se ele tivesse deixado o investimento fora, essa discussão hoje estaria de outra forma, certo? A gente estaria discutindo gasto corrente, excetuando investimento, estaria numa situação muito melhor do ponto de vista, vamos dizer, de negociação do arcabouço, né? Teria que ter uma reforma fiscal, logicamente, complementando, mas estaria numa situação totalmente diferente. Estaria preservando o investimento público, que nesse momento é essencial para a retomada do crescimento adequada. Né? Bom, o segundo ponto que ele errou foi aceitar a redução da meta de inflação que tinha sido colocada pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, certo? Quer dizer, o governo anterior disse que, o Conselho Monetário Nacional, né, no passado, né, no governo Bolsonaro, tinha definido que a inflação deveria cair a meta de
4, para 3,5, para 3,25, para 3, tá certo? E o Conselho Monetário Nacional do governo Lula topou manter essa redução. Ele não deveria ter aumentado a meta, mas não deveria ter aceitar diminuir. Quando você aceita diminuir a meta de inflação, você está dizendo eu vou crescer menos, porque a taxa de juros vai ter que ser maior para chegar nessa meta de inflação mais baixa. Certo? Você vê que muita gente já está falando, não, mas como vai alcançar a meta de 3%, a taxa de juros precisa ficar mais alta, é esse o ponto. Tá? Então foram 2 erros importantes de política econômica que eles fizeram e que acabaram, então, de certa forma, condicionando um pouco a atuação do Banco Central, ou justificando a atuação do Banco Central, digamos, né, do Ministério da Fazenda, tudo mais. Se ele não tivesse compactuado com esses 2 pontos, a gente estaria numa situação melhor. O governo teria mais condição de fazer investimento e estimular o crescimento, tá? Perfeito, professor. São 9 horas, você tem quanto tempo mais para a gente aí? Vamos fechar em 5 minutos, pode ser? Porque eu tenho outro compromisso. Perfeito, agora. professor. Então, assim. Pode ser? Fazer uma última aqui? Última pode pergunta ser? e as considerações. Pode ser. Professor, tá só bom, obrigado. Em termos de comparação, a América Latina abandonou o desenvolvimentismo e foi para o consenso de Washington, né? O neoliberalismo. Enquanto o leste asiático, a Índia, partiu para o desenvolvimentismo, né? Então, assim... Exato, totalmente diferente. Essa mudança de rumo que segue mostrou diferenças, enquanto a América Latina segue lá estagnada, você vê os crescimentos, melhoria de renda e classe média. Eu queria que o senhor me explicasse, a gente vendo esses exemplos, mostrando claramente que o neoliberalismo não deu certo, por que ainda há tantos economistas, porque há um hegemonismo, né, que só existe um caminho no Brasil. É como houvesse fosse abafado essa lógica do desenvolvimentismo, e quando se fala, diz, deu errado, porque na época do governo militar só gerou inflação, e por aí vai. Então, assim, professor, como fortalecer essa corrente para, de fato, ela ser uma alternativa e o povo conhecer que essa pode ser, de fato, a mudança que a gente precisa para o Brasil? Olha, esse predomínio que você fala, essa hegemonia aí da ideologia neoliberal, ela em parte é porque as pessoas estudaram dessa forma, foram para o exterior, e na formação no exterior é muito baseada, logicamente, nessa ideologia por causa dos interesses dos grandes países, em ter essa estratégia de desenvolvimento para impor, né, vamos dizer, as suas próprias regras, tal, etc. Né? Quer dizer, é só a gente ler o Chutando a Escada do Rajum que a gente vai entender um pouco isso. Né? Então tem uma articulação muito grande entre eles para defender essa corrente teórica, e eles sabem fazer isso de forma muito competente na imprensa, vamos dizer, na propagação das ideias em geral, né? Tá certo? Quer dizer, eles conseguem mostrar não, eles vendem muito a ideia de que o Estado só atrapalha, tal, e muita gente compra isso. Realmente o Estado fez muita bobagem e faz ainda, tá certo? Então, isso tem uma argumentação aí dizendo, olha, tá vendo, o Estado fez errado, então precisa ter menos Estado. O que eles nos falam é que o Estado pode fazer certo, né? Então, assim, para a gente ter uma hegemonia de uma ideologia mais desenvolvimentista, tal, a gente precisaria realmente ter uma experiência de governo aqui que fosse desenvolvimentista e desse certo, tá certo? E levasse o país a crescer mais. Porque as pessoas, no geral, elas querem a proteção do Estado, elas querem que o Estado faça as coisas para elas, do ponto de vista econômico. Mas elas, ao mesmo tempo, acham que o Estado funciona mal. Né? E realmente tem várias experiências mostrando isso aqui no Brasil. Né? Então elas ficam meio, não, tudo bem, o Estado vai atrapalhar, mas no fundo, quando você vê as pesquisas de opinião, fala, eu queria que o Estado fizesse isso, fizesse aquilo, tal, etc. Se o Estado fizer bem feito, essa ideologia liberal, né, tá certo? Essa ideologia neoliberal, ela acaba
sendo predominante, mas se o Estado fizer certo, atuar de forma correta, fizer uma boa política econômica, facilmente as pessoas vão entender que o desenvolvimentismo é melhor, né? Não vão ter dificuldade para achar isso, mas para ter uma experiência bem sucedida, eu acho. Então a gente precisa fazer um presidente, esse que é o negócio. É um grande desafio aí, né? São vários. Além da gente, logicamente, continuar batalhando isso, usando as redes sociais, né, tá certo? Participando do debate e tal, tudo mais. A gente precisa consolidar isso, eu sei. Mas na população mesmo a gente só consegue a hora que a gente tiver um bom governo, eu acho. Perfeito, professor. Vou passar aqui só para as considerações finais. Ju e Gabriel, por gentileza. Professor, eu queria muito agradecer pelo seu tempo, pela presença. É muito importante ter economistas que têm uma visão e trazem novidades, né? E mostram que não é só aquilo que a grande maioria fala. Muito obrigada mesmo pela sua presença e pelo conteúdo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom o convite. A conversa com vocês é sempre muito boa e eu gosto bastante. Tá certo de conversar com vocês. Gabriel? O Gabriel está com algum problema aí. Professor, então agradecer aí demais, só para falar para o público que amanhã, às 8 horas, estamos na semana do aniversário do Negativo, vamos receber Aldo Ribeiro, vai falar da Amazônia, 500 anos de cobiça internacional, né? Quinta-feira, Cultura Woke, com Madeleine, quarta-feira, Madeleine Lasco, e quinta-feira, vamos receber o professor Mangabeira Unger, que vai falar sobre um novo pensar do Brasil. É isso aí, gente. Um ano de Negatu, professor, muito obrigado. Sempre à vontade. Eu que agradeço aqui, muito. Está sempre aberto as portas. A gente só tem a agradecer o senhor. Parabéns, viu, para vocês por esse ano. Parabéns pelos debates que vocês promoveram. Então, realmente, parabéns e desejo o melhor e que vocês continuem aí no sucesso, na trilha do sucesso. Perfeito, professor. A gente sempre termina com Viva o Brasil. Viva o Brasil, professor. Viva o Brasil. É isso aí. É isso aí. Viva o Brasil.